Fala, fera! Tô de volta mais uma vez nessa sexta-feira, ligado e conectado com Goiás, com Verdão, galera. É aquele vídeo tradicional da hora do almoço, bom almoço pra você e pra família sua, viu? Pra cima, com muita positividade, rumo à Série A do futebol nacional, galera. E antes de mais informações do Verdão, nessa sexta-feira no Fala Fera, a passagem bíblica desse vídeo, Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Palavras do Senhor, graças a Deus, Timóteo 1,7. Pessoal, bora trabalhar, bora colocar a mão na massa. Contagem regressiva. O Goiás posicionou que a contagem dele são 62 pontos para o acesso. Então bora na contagem regressiva, faltando 4 vitórias e um empate para o acesso Goiás. Nesses 10 jogos restantes, 5 em Goiânia, 5 fora de casa, né? A informação ruim, mediante o cenário, a classificação, né? O Atlético do Paraná ganhou mais uma, e aí a diferença do Goiás para o quinto, que já chegou na casa de 9 pontos, poderia ter chegado até a 12 pontos em 2 rodadas, enfim. Caiu para 6 antes da última rodada e agora, após a vitória do Atlético, ela caiu para 4 pontos. A diferença do Goiás para o quinto Furacão caiu para 4 pontos. E aí, galera, a exceção do Pedrinho, que segue DM, no restante aí, a princípio, é força máxima no Goiás para o jogo contra a equipe do Atlético Goianiense, terça-feira, Serrinha, estádio Ailê Pinheiro, beleza? E aí, fera, você vai participar do Inferno Verde ou não? Bora pôr fogo nesse trem, bora fazer o maior inferno verde da história do Goiás Esporte Clube. E aí, galera, sobre o STJD, para quem não viu o vídeo da manhã, até agora nada, no STJD colocar a confusão, aquelas brigas lá do Couto Pereira em pauta, em sessão do STJD. Até agora nada disso, então os jogadores foram expulsos lá. Na confusão, na briga, o Marcão, Anselmo Ramon e Benítez, até então, à disposição do Mancini. Até então, à disposição do técnico Wagner Mancini. E eu prometi nesse vídeo aqui a fofoca que está envolvendo o Fala Fera, uma fofoca que chegou até o meu ouvido aqui, não é nada com relação ao Goiás, não. Daqui a pouco eu falo sobre a fofoca. Primeiro eu peço seu like, seu joinha nesse vídeo e a sua inscrição no Fala Fera, que é o canal da família Esmeraldina aqui no YouTube. E antes de eu entrar na fofoca, e até mesmo ela dá gancho para uma outra situação no Fala Fera, mas só ressaltando aqui uma situação em cima dessa queda da pontuação, né, a diferença do Goiás para o quinto colocado. E algo chama a minha atenção para essa rodada aí, essa próxima rodada da Série B. O Goiás tem um jogo pesado contra o Atlético na terça-feira, fecha a rodada, tem um clássico contra o Atlético na Serrinha terça-feira. É jogo complicado para o Goiás. E aí os demais que estão na briga fortemente pelo acesso, nessa rodada, na teoria, jogos que, dando a lógica, os concorrentes irão ganhar. Me refiro aos concorrentes na briga pelo acesso nesse momento. Para você, fera, ter uma noção, o Atlético do Paraná, que vem nessa reação violenta na Série B, embalado, é o quinto colocado já, ele, sábado, ele abre a rodada, né? Recebe o Operário lá em Curitiba. Na teoria, o Atlético nesse embalo aí deverá ganhar do Operário, né? E aí, se ele ganhar, ele já ficará a 1 ponto apenas do Goiás. Claro, o Goiás vai jogar na terça, mas se ele ganhar, ele ficará a 1 ponto apenas do Goiás. O Criciúma, domingo, o Criciúma tá brigando fortemente pelo acesso, né? Tá dentro do G4 e por aí vai. O Criciúma, ele recebe o Paysandu no Heriberto Rios, em Criciúma. Na teoria, o Criciúma vai ganhar do Paysandu. É favoritaço contra o Paysandu. O Novo Horizontino, que também está na briga pelo acesso, né? Tá no G4, o Novo Horizontino recebe o Vila Nova. O Vila Nova, que tá derrapando na Série B, tá mal, trocou de técnico de novo. E aí, na teoria, o Novo Horizontino é favorito contra o Vila.
nesse jogo domingo lá em São Paulo. Inclusive, se o Novo Horizontino ganhar, ele iguala o Goiás, fica com 49 pontos, né? O Cuiabá, que é outro time que está brigando pelo acesso, o Cuiabá tem 42 pontos. O Cuiabá, ele recebe o Atlético domingo lá em Cuiabá. Na teoria também, o Cuiabá é favoritaço em casa contra o Atlético. Apesar que o Atlético veio aqui na Serrinha e ganhou do Goiás, né? Para acabar com os piquis de Goiás. E aí o Coritiba seria desses times que estão brigando fortemente pelo acesso, que teria, na teoria, o segundo jogo mais difícil. Para mim, o Goiás é que tem o jogo mais difícil dos que estão brigando pelo acesso nessa rodada. O segundo jogo mais difícil é o do Coritiba. O Coritiba joga em Florianópolis contra o Avaí. O Coritiba joga na segunda-feira à noite em Florianópolis contra o Avaí. Então seria o segundo jogo mais difícil dos times que estão brigando pelo acesso nessa rodada. Para mim, o jogo mais difícil é o do Goiás, na terça-feira, contra o Atlético Goianiense. Por mais que seja na Serrinha, é jogo difícil. Então, galera, essa rodada aí é fundamental o Goiás fazer a vitória. É fundamental fazer a vitória contra o Atlético, e os demais concorrentes têm tudo para vencer nessa rodada. Cada concorrente vencer nessa rodada. Ou os demais concorrentes vencerem nessa rodada, né? André Rodrigues? Os demais concorrentes vencerem nessa rodada. Então, Goiás, bora ganhar. 3 próximos jogos, eu falei de manhã, no mínimo 7 pontos. Contra o Atlético, o Volta Redonda lá em Volta Redonda e o CRB na Serrinha. Desses 9 pontos, 7 pontos no mínimo, tá? Bora nesse clima aí, Verdão. Nessa linha. Galera, antes da sessão de abraços, saudações esmeraldinas aqui no Fala Fera, o canal da família Esmeraldina. Deixa eu só abordar a fofoca do Fala Fera. Uma resenha que chegou até mim. Várias pessoas elogiando e tal, o canal, papai e tudo mais e tal. Mas aí colocando que 3 vídeos durante o dia é muita coisa e tal. Vídeos longos e tal, né? Poderia, de repente, só ser um vídeo por dia. E por aí vai e tal, né? Chegou para mim essa informação que estava rolando esse comentário. Apesar que eu nunca vi esses comentários aqui nos vídeos do Fala Fera. Tá? Eu nunca vi. Mas, enfim, para quem acha que, de repente, um vídeo por dia tá bom, eu tô pensando seriamente em ampliar, colocar mais 1 ou mais 2 ainda, diariamente aqui no Fala Fera. Eu tô pensando em colocar mais 1 ou mais 2, de repente ser 4 vídeos por dia ou 5 vídeos por dia. Eu tô pensando nessa situação aí, em ampliar, viu? Então é essa fofoca em torno do Fala Fera, né? Algumas pessoas estão achando que 3 vídeos por dia é muito, poderia ser no máximo 1 por dia, tá bom demais. Mas eu tô pensando em ampliar, em fazer 4, 5 por dia. 4, 5 por dia, tô pensando. Eu tô amadurecendo a ideia aqui no Fala Fera, tá? Mas obrigado pela interação, pelo carinho de vocês. E bom, é isso. Se tá comentando o canal, nos bastidores aí do Goiás, ou de repente não sei aonde mais, é sinal que estão ligados na gente. Estão conectados aqui no Fala Fera. Então eu fico feliz, né? Tem um dito, falem mal, mas falem de mim, não é isso? Falem mal, falem de mim. Apesar que não é falar mal, isso é até uma crítica positiva, né? É uma crítica positiva. Mas, enfim, eu tô até pensando o contrário, galera. Tô pensando em ampliar o número de vídeos aqui no Fala Fera, de repente 4 ou 5 por dia. Que é o canal da família Esmeraldina. E tem uma outra situação que eu tô amadurecendo a ideia, galera. Eu tô achando que vai pipocar uma outra ideia que eu tô tendo aqui. Já tive a ideia. Eu tô quase já lançando ela aqui no Fala Fera. Vai dar certo. Então, Vedacil de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiano e Center Pisos, amanhã, pessoal, amanhã, viu? 9 horas da manhã já estarei na Center Pisos, 9 horas da manhã já estarei na Center Pisos, nessa sexta-feira,
no clima dos 22 anos da Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás. Você é meu convidado amanhã, 9 horas da manhã, café da manhã com André Rodrigues na Center Pisos, e depois 10h30 vamos conferir o sorteio da moto 0 km, essa moto aqui, ó, essa moto lindíssima da Center Pisos, beleza pura? Então, abraços aos internautas, ao Carlos Goi, ao Valdir Marques, ao Luvanor Dias, Fábio Queiroz, Edivan Paulino, Sebastião Inocêncio, Dário Oliveira, né? Ao Serginho Bastos, JP Araújo, obrigado, JP Araújo, pelo elogio, fera. Ao Carlos Doral Suzuki, ao Edmundão, ao Djalma Antônio, ao Roberto da Mata, Carlos Yokoyama, DJ Meneghel, Rosivaldo Cruvinel, Tony Nishimura. É uma legião de esmeraldinos sempre interagindo no Fala Fera. Bom almoço para você e para a família. Vou lá no meu pai Serrão Boião, beleza? E aí, Papai do Céu permitindo, eu voltaria já às 6 horas com muito mais Goiás no Sextou no Fala Fera. Grande abraço. Ó, amanhã o café da manhã na Center Pisos é por minha conta, mas depois tem que pagar o almoço para mim, depois do sorteio da moto 0 km. Abração, galera, fique com Deus, bom almoço.